Eu não vai dar tempo de explicar, depois você assiste no YouTube a aula 7, que fala sobre os Olmecas e os Maias, falando sobre os Olmecas, que foi a primeira civilização, né, herdeira da civilização de Clovis, que eu falei aqui, que foi o primeiro povo que chegou aqui nas Américas, há quase 100 mil anos atrás, tá? E eles habitavam isso aqui. Desde lá do Alasca até a Argentina, habitavam isso aqui sempre foi povoado. Quando os europeus chegaram aqui, a quantidade de ameríndios, que são índios americanos, batia os 100 milhões. Então, um local, um continente com 100 milhões de pessoas, aí alguém fala assim, descobrimos o Brasil. Aprenda uma coisa, a história que fica é a contada do vencedor. Nós não temos conhecimento da história contada do perdedor. E, geralmente, os professores de história são combatidos, na sua grande maioria, por quê? Porque nós contamos a história do perdedor. E quando você conta a história do perdedor, as pessoas entram em conflito, porque aprenderam a vida toda a história de quem ganhou. É ou não é? Quando a rapaziada aí, fiquei sabendo que você brigou, rapaz, aí peguei ele, acabei com a raça dele, quebrei todinho. A história do vencedor, de quem está contando. A história de pescador. O cara está lá pescando, peguei um peixe de 300 quilos, mais pesado que o barco. Não é? É a história do vencedor. Mas aí quando você entra a fundo nos documentos, na história documentada, provada, aí você começa a entender que nem sempre a história que nós aprendemos, ela é como foi contada. Então, quando o homem branco chega aqui, ele encontra 100 milhões de pessoas. Quando Hernán Cortés chega no México e encontra os povos astecas, tá certo? Quando ele chega lá, ele toma um susto, porque a civilização era de tamanha perfeição, de tamanha riqueza, cultura, dança, música, instrumentos, religião, tá? Os astecas, eles constroem a cidade dele em cima de um lago. Era uma cidade, onde é a cidade do México hoje. Por uma lenda, eles escolhem um lugar pantanoso, mas muito grande, e eles constroem a cidade em cima desse pântano. E toda a cultura deles, toda a agricultura, religião, é fundamentada numa cultura hídrica. Em volta da cidade, e não havia poucas pessoas, chegou a um ponto de ter 20 milhões, hein? Dentro de um lago gigantesco, e tudo era feito na base do rio. A agricultura, eles criam uma tecnologia que é usada até hoje. Eles fazem agricultura em blocos, né, de feno, que ficavam boiando, e em cima do feno botava terra e ali cultivavam os grãos. Tá? Eles tinham uma religião voltada toda para os astros, então eles desenham, mapeiam o céu. Os maias conseguem fazer um calendário perfeito, falei aqui. Quando o europeu chega aqui, que ele conhece os maias, eles descobrem fundamentos matemáticos que não tinham, como por exemplo o número zero. O número zero não foi um europeu que descobriu. As casas decimais usando zeros, os maias já usavam aqui. E a contagem dos maias era muito mais perfeita que a dos europeus. Quando eles chegam aqui, eles subtraem isso e falam que são eles os grandes matemáticos. Tá certo? Aprendem muito com a culinária farmacêutica, remédios que nunca haviam sido pensados lá, quando chegavam aqui, já havia remédio à base de plantas medicinais. Eles falavam que eram os deuses, mas eram plantas medicinais, então eles levavam. Então, ou seja, quando o homem branco chega aqui, isso aqui era um continente vasto, populoso, tá? Com a cultura imensa, e ninguém descobriu. Isso aqui já existia, só não era do conhecimento do homem branco. Perfeito? Passa aí. Passa aí. Surgem a partir do 14 depois de Cristo. Então, os astecas, olha, eu estou andando na cronologia. Eu comecei lá na pré-história, já estou aqui, 14 depois de Cristo.
surgem a partir de 1300 e pouco. Conquistam todos os territórios em redor, se tornam a maior civilização ameríndia, maior que os incas, maior que os maias, tá? O governo era teocrático extremo. O que é um governo teocrático? Quem comanda o governo são os sacerdotes, são os representantes. Quem governa o Brasil, né? São os nossos Vocês vão votar, né? Eu estou proibido de falar política aqui na igreja. Fala. Hã? Nossa Senhor, sai agora. Nós vamos votar para escolher os nossos representantes. Ó, depois eu te dou uma aula particular, eu, Otaviano. Vou chamar de Otávio. Ó, e no governo teocrático, o sacerdote representa Deus. Então é a vontade de Deus. Certo? Existem governos assim ainda hoje? Sim ou não? Vai, gente? Sim. Quais? O islamismo. O Irã é um país. O governo islâmico, né? Na África tem muito, na Índia tem, tá? Em alguns outros países mais afastados tem. Os mitos comparam-se aos gregos e romanos. Então os mitos, as histórias, as lendas, os deuses são tão grandiosos quanto o dos gregos e romanos. O nosso padrão de beleza hoje, presta atenção aqui, vamos lá, gente. Presta atenção. O padrão de beleza que nós temos aqui no Brasil, qual é o padrão de beleza? Quem é bonito aqui na Globo? Qual o padrão de beleza da Globo? O branco do olho azul, o lourinho, né? Tanto é que a gente aprende, né? Ah, ele parece um anjinho, lourinho do olho azul. O anjo da mitologia grega e romana. Mas a mitologia asteca, índia, ele é da cor do índio. Do negro, assim, mesma coisa. Mas como a história é contada pelo vencedor, então, como os dominadores são brancos, então eu vou trazer os meus deuses e as minhas características. Vocês têm que gostar também. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, isso vai ficando na gente. Está entendendo? Não existe beleza. Ah, fulano é bonito, fulano é feio. Não existe isso. Observe bem. Cada um tem seu jeito. Tá certo? Tem sempre um chinelo novo com um pé novo. Por que tem que ser um chinelo velho com um pé novo? Tem sempre alguma coisa com outra coisa. Nós é que padronizamos as coisas. E fulano é feio, e fulano é gordo, e fulano é isso. Irmão, toma conta da sua vida. Para com isso. Isso é cultura. Cultura que está impregnada na gente. Você entendeu? Então os mitos dos astecas, dos maias, de todas a maioria das grandes civilizações são tão grandiosos. Então os astecas adoram centenas de deuses. Os gregos não tinham Deus para tudo? Tinha lá Zeus. A própria Mulher Maravilha, ela é uma amazona, uma deusa dentro da mitologia grega. Tá? As Amazonas. Heródoto, que foi o pai da história, ele já falava das Amazonas gregas como deusas, tá? E por aí vai. Eram 3 metrópoles e tinham 15 milhões de habitantes. Alguns autores chegam a falar que eles eram 20 milhões. Agora pensa, em 1300, 1400, o sangue jorrava aqui, porque nós vamos aprender que eles eram um povo altamente sacrificador de humanos. Falei para vocês, só num dia eles sacrificam 12 mil pessoas. Tá? Eles tinham 3 grandes cidades. E todas essas cidades eram dentro de pântanos, de lagos. A principal era dentro do lago Texcoco, que dá nome ao Texas. Por que você acha que o mexicano quer entrar lá de volta? Aquilo lá é dele, pô. Ele não quer ir lá só porque ele quer ganhar dinheiro, aquilo é dele. Na colonização da Inglaterra nos Estados Unidos, as pessoas ganhavam dinheiro para matar um índio. Cada morte de um índio valia $1. Foi a maneira que eles encontraram de empurrar para baixo o índio e ir assentando o seu povo. Okay? Então, o lago Texcoco dá o nome ao Texas. E o lago Texcoco é o lago onde tem a capital, o nome é dificílimo, não lembro agora aqui. A capital asteca. E ali que tem as pirâmides, ali tem tudo, nós vamos ver.
possuíam uma alta cultura, economia hídrica, falei para vocês. Ó, eles tinham esgoto. Quando os europeus chegam lá, não havia esgoto na Europa. Não havia esgoto. As pessoas defecavam, vaziam suas necessidades, pegavam o pinico e jogavam pela janela. Por que você acha que quando o europeu chega aqui, 80% de todos os índios da América do Sul morrem de doenças? Porque eram enfermos. Sífilis, cólera, gonorreia, doenças de gente suja, imunda. Gripe, tá? Doença do rato. O rato vem nos navios. As baratas vêm no navio. Tudo que não prestava veio com a imundícia europeia. Tá? E eles trazem com ele as suas histórias. E nós ficamos batendo palma para eles. Tá? Viviam baseados em um tempo cósmico. Já falei, tudo deles era baseado aonde? Nos astros. Qual o deus principal? O Sol. O Sol, ele é o deus principal dos incas, astecas e maias. Eram cosmogônicos, regidos pelos astros. Ou seja, esse nome é dado para quem, por exemplo, gosta de não sair de casa sem ler o horóscopo. É uma cultura. Olha a cultura aí. Você abre o jornal, tem lá um campo, o horóscopo do dia, não tem? De onde vem essa cultura? Olha a nossa cultura aí antiga. Tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo. Tem pessoas que não tomam nenhuma decisão sem ler o horóscopo. É uma pessoa cosmogônica. Ela é regida pelos astros. É uma influência asteca, olha aí. Tá? Próximo. Eram guerreiros e assassinos natos. A guerra e religião se misturavam. Isso é muito importante. Olha o que está acontecendo hoje no Brasil. Não tem como fugir desse assunto. Guerra e religião se misturam, gente? Sim ou não? Totalmente. Olha aí o Império Romano. Olha aí as cruzadas. Olha os judeus versus filisteus. Olha a gente discutindo aí que é certo ser crente, o outro fala que não é. Às vezes nós somos excluídos de um grupo social porque somos crentes. Isso é uma guerra. Às vezes você é excluído porque você é um pastor. Há uma guerra espiritual acontecendo por causa da religião. Isso é antigo. Tá? Agora, você quer ver o que está acontecendo? A pessoa chega na televisão e fala: serei candidato a presidente, sou cristão, mas todo mundo tem que andar armado. Sou cristão, mas vamos matar os vagabundos. Isso é antigo, isso é um espírito. Guerra e religião. Os astecas vão levar tanto isso a sério que todos os seus capturados de guerra serão oferecidos aos deuses. Chega um momento que eles vão para a guerra só para capturar oferendas aos deuses. Quando chegava o exército asteca numa comunidade, não vai dar tempo de nós falarmos, era o terror. Eles se vestiam de caveira, se vestiam com a pele dos inimigos. Falei aqui semana passada. Quando a pessoa era capturada e sacrificada, ele era depelado, não era descarnado, depelado. Se tirava, havia uma técnica de depelação, tirava a carne dele, tirava a pele dele, de tal maneira que eu a vestia logo em seguida. Quanto mais o guerreiro tinha um grau, né, na captura, de dificuldade, mais disputava era a pele daquele guerreiro. E essas peles eram usadas nos sacrifícios, nas adorações. Nós fazemos isso hoje de maneira espiritual. Tomara que ele morra. Quero ver ele seco. Nós não falamos isso na nossa cultura? Quantas vezes nós não falamos isso? Bem feito para ele. Nós não matamos as pessoas, nós não somos como eles, porque tem lei. Porque tem código penal, porque tem norma, porque tem regra, porque existe um Estado com uma mão invisível em cima da gente, dizendo, se você fizer, você já era. Mas se não fosse assim, e mesmo assim tem gente que faz, é ou não é? Liga lá no meio-dia, no RJTV, para você ver. Só tem desgraça. Povos sacerdotes eram celibatários. O que é celibatário? Deixa eu ver, tem alguns celibatários aqui. Celibatário é que não tem sexo. Que não tem sexo, não faz sexo. Não faz sexo. Engraçado que os padres também não fazem, não tem, né? Entre aspas, né? Não fazem sexo. E dentro da cultura indígena tinha a mesma coisa. Lugares diferentes, não se comunicavam,
Mas olha a proximidade ideológica. Da onde vem essa proximidade ideológica? Da onde vem? O que aproxima os povos a fazerem praticamente a mesma coisa? Fala aí. Hã? Quem? Religião. Não, a religião está lá. Mas existe um elo. A Bíblia fala, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Perguntou para o diabo, de onde você veio, diabo? De rodear a terra e passear por ela. O diabo não estava preocupado em unir os povos, não. Ele regia lá, regia aqui, e estava destruindo o homem, independente qual fosse o seu lugar. Você entendeu? Povos vencidos pagavam tributos com produtos, crianças, mulheres e homens para sacrifício. O sacrifício humano começa nesses povos com os olmecas. Lembra que eu falei? Eles ofereciam quem ao Deus Jaguar? Quem que eles ofereciam ao Deus Jaguar? As crianças. E mostrei para vocês uma estátua da época de 1500 anos com um Deus Jaguar segurando uma criança. Tá? Que espírito fazia isso e que Deus fazia isso lá no tempo de Salomão? Moloque. Sacrificava-se crianças ao Deus Moloque. Lá de um lado e aqui o outro. Aí, né? A maior pirâmide do planeta é Azteca. Eu vou mostrar ela. Então eu perguntei para algumas pessoas, sabia que aqui na nossa América tem pirâmide? Tem. Porque contaram para a gente que só tem lá. Nós não gostamos de ler, né? O brasileiro gosta de dar opinião, mas de ler não gosta não. Para eles o equilíbrio da vida se dava com o sacrifício humano. Preste bem atenção nisso. Para esse povo, que não está distante, tem 500 anos atrás, hein? Não tem muito tempo, tem 500, 600 anos atrás. Isso não é muito tempo. São 6 gerações, 7. Tá? Não está tão distante como os faraós. Não, é aqui pouco tempo, no nosso solo. Para eles o equilíbrio da vida se dava com o quê? Sacrifício humano e o derramamento de sangue. Vou explicar. Sacrificava-se o homem, o sangue caía no chão, e para eles o sangue tinha uma essência mágica que alimentava a terra, que saciava os deuses e os grãos nasciam. Aparecia uma seca, vinha um furacão, então o Deus vento está irado, vamos sacrificar mais. E conforme as coisas não mudavam, eles aumentavam o valor do sacrificado. Vamos sacrificar o rei daquela civilização, vamos lá pegar eles. Entendeu? Quanto mais difícil o sacrifício e a importância de quem se sacrificava, mais se agradava os deuses. Beleza? Passou. Aí está o nome da cidade principal em cima de um lago. Isso é impressionante, gente. É impressionante. Quando eu estudei isso, eu fiquei impressionado. Você não estuda assim na escola, você passa batido. Tá? Passa muito batido sobre esses povos. Então, veja bem, por que pirâmide? Eles não foram no Egito, não conheciam, não tinham contato com o africano, não tinham contato com o egípcio. Por que a ideia da pirâmide? Porque aproximava de Deus. É um mistério, mas eu quero dizer o seguinte, que é a mesma forma geométrica que Satanás gosta muito de usar. Né? E a pirâmide, ela representa muitas coisas. A pirâmide representa a estratificação humana. O que é isso? As várias camadas sociais. Sabe o que é camada social? O que é camada social? Quem está na base da pirâmide social no Brasil? Quem está? Desempregados, pobres, miseráveis. Canso de falar isso aqui. Foi pego agora aqui no Brasil um lugar cheio de gente trabalhando com análogo à escravidão, gente. Você vai a São Paulo, muitos bolivianos, peruanos, chilenos trabalham análogos, ou seja, parecido, quase à beira da escravidão. Pessoas que não têm nada. Mulheres que são capturadas para serem prostitutas escravas. Não sai daquele lugar,
são obrigadas a fazer sexo com homens e com pessoas que ela nunca viu, e obrigado. Isso é escravidão. Está acontecendo aí. É porque nós, graças a Deus, temos uma vida melhor, a gente entra na nossa casa, tranca a porta e que se dane o resto. É ou não é? Mas está tudo acontecendo, irmão. Em larga escala, em grande escala. Ok? Beleza. Então, voltando aqui. A cidade era isso exatamente como está aí. Essa pirâmide ainda existe. Então, a pirâmide é o templo. Note que lá em cima da pirâmide, do lado esquerdo, a grandona, tem um espaço. Naquele espaço ali era feito o sacrifício. Vou falar o que eu falei na semana passada. Os maias também tinham o mesmo aspecto. Aquilo que está ali não é uma escada. Aquilo ali simboliza as escamas da serpente. Que eles adoram a serpente, o jaguar e o sol. São os deuses principais. São os deuses que regem o equilíbrio da terra. E ali se faz o sacrifício, corta-se a cabeça, tira o coração, depela a pessoa e joga a pessoa escadaria abaixo. Conforme o sangue vai jorrando, vai caindo pela cauda da serpente, vai regando a terra. Agora, para fazer inundar a terra de sangue caindo lá de cima, não era meia dúzia de pessoas, né, gente? Então a cidade, uma cidade normal, tá? Cheio de coisa para lá, pode passar. A pirâmide social asteca aí. Por isso que eu acho que a condição de ser pirâmide, não dá para ler, né? Mas a condição de ser pirâmide é uma construção para separar as pessoas. A pessoa comum podia subir a pirâmide, gente. Pirâmide é coisa para rico. Tu acha que o faraó falava assim, galera, todo mundo aí embaixo, vem para cá. Ó. Passou na segunda-feira passada aquele filme Mad Max. Alguém assistiu? Na tela que você viu, né? Tendo que acordar cedo vendo filme tarde, né? Ninguém viu? Alguém já viu esse filme, esse último? Quem viu? Levanta a mão aí. Marcelo viu, não é possível. Em HD. Né? Você viu no começo que sai aquele cara todo cheio de ferida lá de cima, bota aquela máscara, aí ele vai, aquele pessoal todo esquisito, doente, com o olho furado, aquela coisa. Aquilo é uma representação. Aquele filme ali não é fictício apenas, ele tem uma mensagem. Aí quando ele vai, está o povo lá embaixo, com alguns potes, com algumas panelas, e ele olha, vocês querem me adorar? Vocês me saúdam lá em cima na montanha. Quem me adorar, eu vou dar um presente para vocês. E o povo, mas o povo pobre, miserável. Aí ele aperta lá um negócio, aí sai um jato d'água no meio do deserto, o povo com sede. E as pessoas se matando lá por umas gotas d'água. Isso é uma mensagem. Olha o que a gente vive hoje. Vou fazer aqui não sei se você lê jornal, se você vê. O STF, que é o Superior Tribunal Federal, até poucos anos a gente mal sabia da existência deles. Mas graças à tecnologia, à propaganda, à televisão, ao WhatsApp, né, a gente tem noção das coisas mais rápido. Então são apenas 11. E esses 11, preste atenção, esses 11 não fazem concurso público. Quem escolhe esses 11 são os presidentes da República. Ele não precisa ser juiz, ele não precisa ser promotor, basta ele ser formado em direito. E aí, quando eu elejo um presidente da República, o presidente da República fala assim, eu quero escolher, eu não sei a quantidade, eu quero escolher 3, eu sei que o próximo pode escolher 4, eu quero escolher 4. Aí ele vai e escolhe 4 pessoas da confiança dele e bota lá. O cargo é vitalício, não pode sair mais. Só se aposenta com 75 anos. E eles regem o próprio salário. E agora, aquela velhota lá, a chefona, falou assim, vamos aumentar o nosso salário? Beleza, e votaram que sim. Aumentaram para quase R$40 mil. Um salário mensal. Ah, pastor, beleza, mas são só 11. A Constituição diz o quê? Que quando o STF aumenta o próprio salário, todos os participantes de todos os poderes recebem proporcionalmente.
Quem é que paga o salário deles, irmão? Ah, não estou nem aí, eu não gosto de política. Cada copo de Coca-Cola que você bebe, você paga. Essa roupa, qualquer coisa que você compre, tem lá metade de imposto. Mesmo que você não pague imposto no banco, assim na mão, você está pagando quando você compra um produto. E por que as coisas ficam mais caras? Porque eles aumentam o próprio salário. Certo? Então, a base da pirâmide e o topo da pirâmide. 11 pessoas vão dar um prejuízo agora, a partir de agora, do próximo ano, de 40 bilhões a mais. Eu não sei nem quanto é 40 mil, quanto mais 40 bi. E aí, o salário do semi-escravo é R$1.000. Fui levar meu filho e minha esposa ontem para brincar. Ele só brincou em 4 brinquedos. Por quê? R$25, 4 tickets para brincar. Vai ganhar 25. É ou não é? Faz uma corridinha para ganhar 25. Então, irmãos, o crente, ele precisa orar e vigiar. Você precisa ler a Bíblia, você precisa vir ao culto, você precisa vir à escola dominical, você precisa estudar, você precisa ler. Você não pode ser uma pessoa, Deus, me dá milagre. Eu quero milagre, Deus. Ah, meu Deus, me dá milagre. Tem que parar com isso, tem que evoluir, crescer. Preguei aqui de manhã, Jesus, ele quando sentava-se diante dos doutores da lei, os doutores abaixavam a orelha para escutar ele. Certo? É isso. Você tem que ser a diferença. Porque senão, irmão, nós não vamos a lugar nenhum. Nem como igreja, nem como sociedade, nem como nada. Então a base da pirâmide sempre houve. É um espírito. É um espírito maligno. O que o diabo fala para Jesus? Se você prostrado me adorar, tudo eu te dou. Ele quer ser rei. Ele escolhe pessoas para ser rei. E aí, faz o que quer com quem está lá embaixo. Tá? Aí eu te pergunto, não vale ou não vale a pena estudar esses povos para entender o que existe hoje? Poxa, tem pessoas... Eu estava ontem nesse mesmo shopping lá no Nova América, tá? Aí nós fomos lá, pegamos o aplicativo lá para pagar mais barato lá no sanduíche, lá no McDonald's. Aí compramos, sentamos lá, dentro do shopping, na área de alimentação, eu fiquei com pena, mas eu não pude ajudar, porque não tinha. Veio uma senhora vendendo bala dentro do shopping, pelo amor de Deus, você pode comprar para mim? Aquilo passou um filme na minha cabeça. Isso é desespero. Quem tem filho aí? Imagina você sem emprego, sem trabalho, sem dinheiro do aluguel, teu filho em casa, as contas chegando, o desespero bate, gente. E eles lá em cima não vão fazer nada, nada, nada. Não existe herói na humanidade. Nosso herói é Jesus, não existe herói. Pare de heroificar as pessoas. Dá vontade de vomitar quando eu vejo essas menininhas gritando por causa de marmanjo cantando e tocando. Uns pela-saco, uns vagabundinhos, uns mira-esquela que não vale porcaria nenhuma. Ah! Sinceramente, se eu tenho uma filha, ela vai levar uma lapada na boca, que ela vai ficar sem um dente, eu quero ver ela gritar lá na frente. Vai. Em apenas uma cerimônia, sacerdotes sacrificaram 12.000 pessoas aos seus deuses. Tá? Olha essa pirâmide. Essa é uma das maiores, ainda não é a maior. Eu tenho fotos das pessoas ali embaixo. Tá? Por que eu gosto desse assunto? A minha professora era argentina e ela fez faculdade no México. Então ela é especialista nisso aí. Poxa, ela falando, você fica atônito. Tanta coisa que ela trazia pra gente. Adriana Ronco, o nome dela. Vai. Olha aí. A roupa do Montezuma, que foi um dos últimos reis astecas, tá? Soberanos astecas, não se falava rei, falava soberanos astecas. Ele, além de ser o Todo-Poderoso, também era considerado um semideus, filho do sol, né? E olha a plumagem, quando os europeus chegam aqui, eles tomam um susto, porque o que eles viam de cores, de beleza, né? de organização, não havia doenças, tá? Não tinha doença. As pessoas morriam de causas naturais. Tanto é que você pega um crânio indígena, não tem uma cárie. Não havia doença. As doenças eram trazidas de lá para cá. As doenças que dizimaram os índios.
tá? A varíola, principalmente. Vai. Olha lá. Eu escolhi alguns deuses. Olha lá. Na mitologia asteca, os deuses tinham essa característica para ele, tá? Não foram eles que pintaram isso, não. Alguém estudou e chegou a essa conclusão. Os nomes eram dificílimos, né? Um é o deus da morte, um é o deus do milho, outro é o deus do vento. Deuses astecas, cada um tinha uma finalidade, recebiam sangue humano como oferenda. Tá? Tem mais uns aí, passa aí. Olha lá, uns são guerreiros, a maioria dos deuses eram guerreiros também, né? Deuses da caça. Vamos relembrar quem é o deus da caça na macumbaria, no candomblé. Oxóssi, caçador, é o deus das matas. É um deus que é usado na macumba e no candomblé, mas ele é um deus indígena. Aí, pulou. Certo? Então as pessoas vão lá, tá ali na suburbana, ali, perto do Norte Shopping, tem um templo de Oxóssi, caçador. As pessoas vão lá e tal, fazem suas oferendas, matam bicho. Por quê? A oferenda é do sangue. Isso tem muito da cultura indígena. Brasileira, vou falar sobre a brasileira semana que vem. É violenta. Violenta. Não fique pensando que o português chegou aqui e dava cascudo nos índios, não. Os índios daqui do Rio, chamados aimorés, eles eram conhecidos como o terror dos europeus. Vai ser interessante. Tá? Então, assim era o formato dos deuses. Você vê, não eram deuses apenas com cara de leão, né? Eram deuses de formato humano. Eles humanizam os deuses. Tá? Bem interessante. Pode ver que hoje é difícil a gente adorar gato, adorar leão, né? Na nossa cultura. Por quê? Porque os próprios índios daqui humanizam os deuses. Né? Você vê, na cultura grega, eles são deuses zoomórficos, metade bicho, metade gente. Minotauro, cabeça de touro, corpo de homem. Tá? Vai. Mórficos, mas muito poucos, que é o xolote. Vai. Esse é o nome da serpente, consegue falar aí? Esse é o nome da serpente. A serpente é emplumada. E lá atrás está a maior das pirâmides, olha lá. Tá vendo? Tem uma outra menor ali que não chegou a ser concluída. Dá para ver? Embaixo. Aquela que está embaixo ali, ó. Isso aqui não é a escada. Ó, isso aqui não é a escada. Isso aqui, ele simboliza as escamas da serpente. São sacrificados aqui, o sangue escorre. Aqui tem outra. Eram múltiplos sacrifícios acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares da cidade. E a serpente ficava embaixo bebendo sangue. Né? De acordo. Olha o tamanho dessa pirâmide. Agora, qual o professor que falou para você que aqui tem pirâmide? Qual professor falou para você que a maior pirâmide do mundo está no México? Porque não interessa a gente conhecer a nossa própria história. Interessa para eles que você conheça a história de fora. Isso, quem traz para cá são os reis, os monarcas. Quando Dom Pedro II vem para cá, ele romantiza a nossa história. Ele romantiza a nossa história. O índio, com aquela figura do índio romântico. Eu esqueci o nome Não podia esquecer isso não. Mas eu esqueci o nome do autor e do livro que fala do índio romantizado, lá no século passado, retrasado. Tá? Por quê? Para a gente ficar gostando só do que é de fora. Nada daqui presta. Por quê? O que tem aqui? Escravo, preto e índio. Não quero nada disso aqui. E aí vai destruindo a nossa própria cultura. O brasileiro não tem cultura. Qual é a cultura do brasileiro? Qual é? Futebol e carnaval. É isso mesmo, boa. E samba. Por quê? A nossa cultura é uma mistura do que é dos outros. Nós mesmos, irmão, não temos identidade. Qual a nossa identidade? Tudo que é bom lá de fora. Ó, essa calça é boa, por quê? Porque é importada. Agora é importada com que algodão? De onde?
Chega lá nos Estados Unidos, aí eu estava com a Dani, falei, esse sapato é de couro, esse sapatão bom, tinha que ser americano, feito no Brasil. Eu falei, eita ferro, velho. Próximo. Olha lá. A base daquela pirâmide. Olha o tamanho do camarada. Olha a cabeça da serpente embaixo. Recebendo o sangue que caía lá de cima. É porque a gente não viaja, né? Eu gosto de ler história e de estudar história viajando no tempo. A minha imaginação vai lá. Então eu estou olhando aquilo ali com os corpos caindo lá de cima. O sangue rolando, as pessoas bebendo. Elas usavam muito a coca, né? Que é muito comum nos países lá para cima. A folha de coca. Até o guerreiro andou bebendo umas folhas de coca, não pode jogar mais. Né? Então, onde vem a cocaína. Tá? Deu para ver aí? E outra coisa, as pedras que eram feitas nas pirâmides daqui não tem a mesma característica das egípcias. Tá? Duras. Não tinha metal aqui. Não tinha metal. Quem traz o metal é o homem branco. Então eles lascavam pedra na pedra. Eles construíam as pirâmides para os deuses. Então, como que eu faço a pessoa trabalhar de graça para mim, e eu dando pancada nas costas dela, eu falo, isso aí é para os deuses aí. Se você fizer essa pedra torta, o Deus, a serpente, você vai para lá para cima ser sacrificado, hein? A pessoa trabalhando. O que as pessoas fazem no nosso Nordeste? Vamos trazer para a vida, isso que é gostoso. Fazer analogia e trazer para o presente. O que eles fazem? Vou subir a escadaria da Penha, ou a escadaria lá do Padre Cícero de joelho. Hã? Tem mais. Se autoflagelar, carrega uma cruz, já viu? Tem o alto da compadecida. Eu não conheço muito não, mas... Cordão aí que parece um tesão direto aí. Tem vários. Entendeu? É isso aí. Isso é cultural, vai, próximo. Isso eu não vou falar sobre isso não. As guerras floridas. Olha o nome que se deu, Guerra Florida. Era guerra que eles iam nas civilizações próximas capturar pessoas para sacrificar, né? Os astecas invadiram centenas de aldeias, capturavam vivos os vencidos para serem escravos e oferecidos vivos aos deuses. Os sacerdotes eram militares e também iam na guerra. Diferentemente do católico, que o padre, o bispo e o papa ficavam lá na Itália, lá em Roma, eles não, eles eram de frente de batalha. Então por isso eram respeitadíssimos. Também adquiriam os deuses dos vencidos. Os deuses iam se multiplicando, porque chegavam num lugar, chegava lá, abraçava o Deus. Vamos trazer para o presente. O camarada é crente, mas tem na casa dele, atrás da porta, uma figa. Aonde ele vai, ele leva uma lembrancinha. Eu tive lá, mas que fita é essa no seu braço? É fita do São Benedito. Que mais que o pessoal bota aqui? Tem um nome que eles gostam. Parecida do nosso. Pezinho de coelho. Pezinho de coelho, pastor. De onde que vem? Criam que o sangue humano acalmava os deuses. Acalmava os deuses. Então essa guerra florida, de flor não tem nada. Vai. O maior derramamento de sangue que se tem conhecimento na humanidade foi feito na terra americana, né? América do Sul. Os romanos eram pintinho perto, tá? Pintinho. Vamos lá. Deu para ver? Essa pintura é muito, relembra bem, olha, os sacerdotes, subindo as escadarias, todos emplumados, com uma roupa, e o povo atrás, venerando, heroificando. Isso vale para dentro da igreja evangélica também, tá, irmão? Crente que idolatra pastor, eu não estou falando amar e respeitar, não. Idolatrar. André Valadão vai cantar. Quando? Onde? Meu Deus, André Valadão. Opa, querido. André Valadão e Jesus são coisas diferentes. Aline Barros está ali, meu Deus do céu. Chama foto com ela. Quando eu fui a Israel em 2010, eu tive a oportunidade de tocar com o Cris Duran, né? Que é pastor hoje e músico. Famosão e tal.
Aí ele, no último dia, ele estava já saturado de tirar foto com as pessoas, de dar autógrafo, porque como a viagem era cristã e ele, dentro daquele cruzeiro ali, ele tinha contato com as pessoas. Imagina, irmão, o assédio. O cara não conseguia nem respirar. Aí, no último dia, ele pregou. Aí ele falou, sabe qual a pior coisa para mim? Vocês. Eu estou aqui para adorar a Deus, vem vocês me atrapalhar. Eu lembro como se fosse hoje. Sabe? Eu não sou nada. Eu vou no banheiro igual a vocês, eu fico doente igual a vocês. Se eu não tomar banho, meu corpo fica sujo. Meu sovaco fede. Se eu não tomar banho. Eu sou igual a vocês, cara. Poxa, mas onde eu estou tem alguém querendo tirar foto. A pessoa não pergunta nem se quer uma oração, quer tirar uma foto comigo. Aí orou, né? Quando acabou a reunião, adivinha o que aconteceu? Deixa eu tirar uma foto com você. É esse quadro aí. Tá? Vai. Olha lá, essa também é bem legal. Dá para ver? Os sacerdotes, a pessoa sacrificada, o sacerdote principal abrindo o peito. Tá? Isso é no alto da pirâmide. Ele vai ser jogado lá de baixo. Lá de cima. Tá lá embaixo. O que me acha engraçado são as roupas, né? Muitas dessas roupas são peles de outras pessoas. Isso deu trabalho fazer, irmão. Isso eu não copiei de lugar nenhum, isso deu trabalho fazer. Montei gravura por gravura, vai. Olha aí. Presta atenção. Isso é uma das cidades. Irmão, tem centenas delas. Todas elas são templos de sacrifício. Todas são. Engraçado que os Estados Unidos e a maçonaria adota na nota de $1 a pirâmide. O olho é lá em cima, né? Por quê? É a estratificação espiritual e humana. Um Deus, que não é o nosso Deus, né? Um Deus deles, sobre nós, humanos, base piramidal. Olha aí. Olha o tamanho, olha bem, vamos lá, para aqui, ó. Olha o tamanho, tem um cara sentado aqui, ó. E ela não está totalmente construída. Isso quem fazia eram os nossos povos. Será que alguém descobriu a gente? Nós éramos tão burros? Não. A tecnologia aqui já era violenta. Próximo. Olha essa. Essa é a maior pirâmide que há no mundo. Essa é a maior pirâmide que há no mundo. Ela é gigantesca. Tá? Fica no México. Aí você vê os Estados Unidos minimizando o México. O Trump lá querendo esculachar o México. Por quê? A cultura é fortíssima. Qual é a cultura do homem branco na América? Nenhuma. Só chegou aqui matando, estuprando, roubando, trazendo doença. Quando Pizarro, não vai dar tempo da gente falar, quando Pizarro chega no Chile pelo Pacífico, que ele vê as construções incas, ele manda escrever uma carta para o rei. Você vai escrever o quê? Que aqui é lindo? Não, fala que aqui é horrível. Porque se nós falarmos que aqui é mais bonito que a Europa, vai mandar ele matar. Fala que tudo é horrível. Que o povo aqui é selvagem, que os homens aqui não são humanos, são filhos das bestas. Quando ele chega, irmão, ele fica alucinado com a beleza. O próprio Hernán Cortés, que é o cara que descobre os astecas, casa com uma princesa asteca. Pra tu ver. Devia ser uma coisa deslumbrante. Devia parecer com a Daniela, assim. Tá aí. Vai. Olha a outra. Olha essa. Tu já tinha visto isso? Entendeu? Olha que coisa linda. Olha lá, tem umas pessoas lá em cima, olha o tamanho. Quem construiu isso foram índios. Agora eu te digo, índio é preguiçoso, irmão? Construção do branco. Índio é tudo preguiçoso. E preto é tudo malandro. Quem falou isso recentemente? Quem falou isso recentemente? Tem uma semana atrás. O vice-presidente dele, que vai ser aqui, é um general. Índio, a nossa cultura, pessoal, do índio preguiçoso, só que ele usa outro termo, usa indolente. E o negro é aquela cultura malandra, né? Isso que deixou o índio preguiçoso foi o Lula, com a Bolsa Família. Isso é uma tradição. Isso é uma tradição
que foi trazida para cá em 1500. Para quê? Submeter, dar legalidade a eu aprisionar e escravizar tanto o índio como o negro. Ah, você é preguiçoso, tem que trabalhar. Você é malandro, você tem que trabalhar, você não pode fazer nada. O camarada tem a cultura dele, eu sou obrigado a fazer o que o outro quer, sem a minha vontade? Não vou fazer. Né? Mas isso é outra conversa. Próximo. Olha aí. Olha a quantidade. Se eu fosse copiar toda, a gente fica aqui o dia inteiro aqui vendo pirâmide. São templos, olha lá em cima. Vai. Olha essa. Isso aí era um espetáculo da morte, acontecia aí. Vai. Olha aí. Essa é uma encenação dos próprios mexicanos aos sacrifícios. Isso aqui é de verdade, isso é uma foto. Então eles se caracterizam bem como eram os sacerdotes. Olha isso. Com um cutelo, olha o cutelo aqui. Né? Simula banhado de sangue, aqui ó, é o Deus Sol, não dá para você ver aí. Quem quiser esses estudos eu posso dar para vocês, todos eles, todos os meus estudos. Quem quiser esses slides eu posso dar. Quem na escola, se vocês quiserem fazer trabalho, aí. Interessante, né? Isso no fundo aí é uma pirâmide? É uma pirâmide. Só que isso é alguma festa, né? Folclórica deles lá. Vai. Olha aí. Isso aí já é um desenho. Então simula o corpo, já, alguns sem cabeça, dependendo. Se tirava algum órgão do corpo, caindo da escadaria. Olha isso. E lá em cima, outros para cair também. Isso é sério. O diabo, ele é eterno porque ele é espírito. Então a sede de sangue que ele tem, que ele fazia nesses lugares, né? Ele ainda tem. Tu acha que ele olha essa matança nas favelas? Porque não morre só favelado, não, morre polícia, morre soldado, morre pessoa. Essa matança, isso agrada a ele. Ele volta nesse tempo e relembra. É disso que ele tem sede. Você entendeu? Por que nós temos que ser a diferença na Terra? Complicado. Vai. Aí vamos fazer uma analogia do Azteca com o tempo de hoje. A violência hoje é uma herança do passado. Certo? Fala assim, a violência de hoje é uma herança do passado. Chama-se sociologia da religião. O sincretismo e a mistura dos povos. Hoje nós vivemos um neossincretismo. Você está com essa apostila, deve estar lá, não sei se você chegou a ler. O que é o neossincretismo? Preste bem atenção nisso, isso é interessante, quem prega. Antigamente, as religiões se misturavam e estavam sempre... Hoje não, observe. Hoje, as pessoas estagnam-se na sua própria fé. Você não consegue tirar. Difícil. Olha como é difícil você evangelizar alguém. Por quê? Porque Satanás mudou a estratégia. Né? Nós que somos os evangélicos, que somos os crentes, que devemos levar um testemunho, nós somos os que mais dão um péssimo exemplo. A começar pelos pastores. Você abre num programa de televisão, o pastor está pregando e embaixo está a conta bancária lá da igreja. Pô, irmão, eu que sou pastor, que vivo pregando, ministrando desde que nasci, aquilo me constrange. Imagina um cara que não é da religião. Ah, pastor, mas é para ajudar. Tudo bem, mas poxa, primeiro bota um versículo ali. Bota um versículo ali. Bota ali, Jesus te ama. Ah, mas o programa é caro, então tira o programa. Uma vez meu pai falou assim para mim, eu não vou te pagar, porque eu tenho que pagar muita coisa que eu comprei, muita coisa que eu ganhei. Eu falei, que mundo você comprar? Foi Deus. Ah, foi Deus? Então tá. E eu fico sem. Né? A tendência é a permanência da mistura. A herança da violência como cultura sacrificial. Está errado ali. Não, desculpa. A herança da violência como cultura sacrifica pobres, doentes, velhos, crianças. Homens, bomba, barbárie, agressão, espetáculo da morte. Então, por exemplo, a violência, ela está aumentando. Por quê? Porque o cristianismo está caindo.
A violência está aumentando. As drogas estão aumentando. O homossexual está tudo aumentando. Por quê? Porque nós, que somos o sal da terra, estamos desse tamanho. Ah, pastor, mas nós não somos 40 milhões de evangélicos no nome. Na prática, meu amigo, somos pouquíssimos. Vai. Olha, vamos na Bíblia agora. Olha a herança que está acontecendo hoje. Porque, Mateus 24, 7. Porque nação se... Lê comigo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após o outro. Para aí. Venezuela. Você lê jornal? Não. Um pouquinho, né? Leia jornal. Para de ver novela, irmão. Em nome de Jesus, Deus está falando com você tanto tempo. Para com esse negócio de ver novela. Vai ver jornal. Você saber o que está acontecendo. A Venezuela está um caos político, não é? As pessoas estão invadindo o Brasil, Colômbia, Equador, fugindo de lá. O que aconteceu esta semana? Não bastasse? Terremoto. O Haiti, quando teve aquela guerra civil, que não tinha mais nada, o que aconteceu? Terremoto. Olha, Bíblia. No Havaí. Havaí foi furacão agora. Furacão. Chegou lá, mas não deu muita coisa não. Então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros, e odiarão uns aos outros. Olha aí, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, e por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria esfriará. Então estamos vivendo a herança da violência, a herança dos demônios, a herança do que acontecia no passado. E vivemos como, nós crentes, vivemos como se fôssemos alienados. Já viu? Ah não tem quê. Aí quando vem o furacão que arrebenta com a pessoa, aí ele quer vir sem braço, sem perna, todo arrebentado para a igreja. Pastor, posso cantar um hino? Aí bate com o Fabinho. Não. Próximo. Esse é mais rápido. É só para fechar. Então, maias, astecas, incas. Vou terminar com eles. A civilização inca, cadê a nossa inca? Nós temos uma inca aqui na igreja. Cadê a inca? Meu Deus do céu, vamos orar. Vamos lá. Próximo. Ela ainda é mais recente ainda que a asteca. Tá? Também vem do século XIII, mas ela vem até 1700, fica ali. Os europeus convivem bem com eles, até 1700, por aí. Uma civilização andina. Isso é fácil. O andina da onde, gente? Dos Andes. E onde ficam os Andes? Na América Latina, mas aonde? No Amazonas não, né? No Amazonas fica ali na costa do Pacífico. Na costa do Pacífico, né? Começa lá em cima, no Equador, e vem descendo. Tem neve lá? Tem. Vocês não sabem geografia mesmo, gente. Dominaram, ainda estava escrito ali, ó. Olha lá, só você ler, ó. Dominaram toda a costa pacífica. Povo guerreiro dominador, construíram cidades espetaculares e dezenas de templos aos seus deuses. Adoravam também ao deus Sol, chamava-se Inti. O condor e o jaguar eram matemáticos, astrólogos, engenheiros, militares. Dominaram tantos povos que haviam 700 dialetos diferentes no Império Inca. Ah, mas sei lá, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Olha a confusão que é o português, que você vai para um lugar e vai para o outro, tem sempre uma palavrinha misturando com a nossa. Ó, a área de domínio foi maior que a dos romanos. Então o Império Inca conquista um território mais vasto que todo o Império Romano. Sem o metal, sem o cavalo, sem o boi. Uma coisa interessante, presta atenção aqui. Questão boa aí para vocês aí que estão conversando aí. Quem é mais novo. Questão de Enem. Quando os exércitos iam atacar, por exemplo, 1.000, 2.000, 3.000 homens, eles iam atacar um outro exército ou uma cidade, como é que eles faziam para comer? 3.000, 4.000 homens é muita gente. Como é que eles faziam para comer? Matavam o outro.
Não, aí perdi a guerra. Era só falar, daqui a pouco eles vão se matar. Como é que é? Vai, Esther. Você? Condimento, levaram. Condimento? Ração, Quê? ração. Acaba, né? Tem que ficar acampado. Pescava. Hã? Pescava. Pescava? Pô, cara, essa história de pescador, ó. Pesquei um peixe que, ó, 3.000 homens. Ué, mas o mar... O cara pra ficar esperando o peixe chegar, meu irmão, vem o outro na flechada em você, pô. Eu tô na trincheira, mano. Só comia mato, Eu capim, comia barro, você na guerra não O tinha... barro morre. Eu tô, então. Tem que ser uma resposta. jejum. Não. Jejum. Vai de jejum, pô. Vou ensinar pra Carne você. seca, com sal. Tudo bem. Eu preciso ficar acampado 2 meses esperando acabar a água de dentro da cidade para o povo sair. A guerra não era assim não. Vamos lá, bora, vamos. Não era assim não. Davi ele demorava às vezes 3 anos para voltar. Como é que fazia? Levava o gado junto. O gado não morria nessa guerra toda não. Vinha atrás do exército. Você acha que o deslocamento... Presta atenção, Daniele, tá me atrapalhando. Logo você que eu elogiei aqui 15 minutos atrás pra caramba. Ó, quando o exército vinha, iam na frente, lógico, né? Por isso que tem o passo das ovelhas. O gado vinha atrás, gente. O gado vinha atrás. Assim que se fazia guerra. Gado leiteiro, gado de carne, o gado ovino, o gado suíno, se carregava. Como é que você acha que os caras iam para o mar? As caravelas iam para o mar. Ó, os escravos, todo mundo, tá aí a vara, tá aí o anzol. Quem não pegar a cocoroca tá morto. Mas esse sempre que vinha na frente sempre ganhava guerra? Nunca morria? Não, morria, pô. E aí atrás, Perdia tudo. atrás? Perdia. Perdia. Perdeu, perdeu. Ah. Não vou morrer, senão vão matar meu boi. Aquilo ali era subsistência. Tá? Acabava-se a Guerra do Paraguai e nós quase perdemos ela por isso, porque não tinha comida. Então, o Rio Grande do Sul se torna um grande produtor pecuário, por quê? Porque os gados vão para lá, para alimentar as tropas. E nessa brincadeira, né, vai se cultivando pecuária ali. É bom estudar, cara, que tu aprende as coisas. Entendeu? Mas isso não é um assunto que você aprende toda hora. Tu tem que ser especialista para poder entender. Aí você entende como é que o cara fica 3, 4, 5 anos dentro de um campo de batalha. Aí manda o mensageiro, manda lá na cidade dizer que está acabando a comida. Aí vinham os outros pastores trazendo mais comida. Entendeu? Aí se perder tudo. Entendeu? Próximo. O Deus Sol dos Incas. Tudo de ouro. Feito na mão, há 600, 700 anos atrás. Vai. Assim era o Deus do Sol, o Inca. Você sabe que o nome da civilização, outra questão de Enem aí, ó, para vocês. Depois, por favor, o papai e a mamãe, bota aqui uma coisinha aqui dentro, tá? Ó, o nome Inca é o nome de quem? É o nome do rei. O rei ele era tão vaidoso que ele botou o nome do povo, o nome dele, o Inca. O Inca quer dizer filho do sol. E ele se dizia o sol, o filho do sol. Tem toda a historinha lá que ele contava, né? Aquela história para boi dormir. Ele não repetia a roupa. Ele não andava no chão, era só carregado. E ele tinha 3, 4 mil mulheres. Ele não repetia a mulher. Usava a mulher e ela ficava... O Machu Picchu era um depósito dessas mulheres. Ele tinha relação com a mulher e botava para lá. Se tornava uma das virgens dele, ex-virgens dele lá. Escravas, né? Vai. Olha aí. Isso é uma representação de como ele aparecia para o povo. Parecida com o filme Mad Max. O cara aparece, eu recebo você, aquela coisa. Né? Isso é uma tipicidade do diabo. Vê se Jesus fez isso. Jesus fez isso, gente. Jesus nasceu numa manjedoura. Tá?
e o povo o adorava. Como viviam sempre nas regiões andinas, no alto, estou acabando, tá? Porque esse assunto é para fechar ele. Viviam nas regiões andinas, ele sempre aparecia. Vai. O Inca lá, como é que ele andava? Não andava no chão, não. Ele era um deus. Certo? Não botava o pé no chão, não. Então ele andava assim, vai. Olha os templos incas, não tem pirâmides, tá? Não tem pirâmides. Tem grandes construções, mas pirâmides na civilização inca não tem. Mas tem os templos, olha. Isso é ruína. Tá? Geralmente em volta dos templos. E em volta dos templos o povo morava e tal, vai. Olha aí. Esse é outro templo. Tem um pouco da característica europeia já nesse daí. Vai. Aí é Machu Picchu. Era uma cidade perdida. Essa realmente foi perdida. Porque foram achar ela 100 e poucos anos atrás. Tá? Isso num lugar mais alto. Olha a construção. E tá vendo isso aqui, ó? Essa parte verde aqui, a agricultura era feita aqui. Quando o europeu chega aqui, eles não conseguiam plantar nada lá porque era frio. Aí eles chegam aqui nos Incas e veem os Incas vivendo naquele lugar frio, aprendem a cultivar e plantar no gelo. Aprendem com eles. Vai. Olha aí. Isso é uma plantação. Isso aí não é um estádio não, tá, gente? Isso é eles faziam as plantações de batata, de milho, de aipim, assim, em formato de terraços. Porque uma ia irrigando a outra. Tudo feito na mão. Tremendo, gente. Vai. Olha aí, mais um templo. Tá? Isso tudo a 3.000 metros de altura, gente. Vai. Isso é uma porta do sol, feito com um bloco inteiro de pedra. Olha, tinha metal? Como é que tu faz um negócio reto desse sem metal? Pro Deus, olha aí. O que as pessoas fazem para os deuses? Entendeu? Vai. Isso aí é uma festa típica dos Incas, feito recentemente. Isso aí é um lugar de agricultura. E a água regava e saía pelo ralo. Já adoravam o deus do milho também. Vai. Aí para fechar, hoje em dia a Bia andava assim lá, ó, no Peru e no Chile. Mas era muito bonito, né? Olha as roupas, olha o colorido. Eles desenvolveram a técnica de pintar tecido. Eles ficavam loucos. Os europeus, quando chegam aqui, aprendem a utilizar tinta em tecido. Então eu fico com raiva quando alguém chega e fala assim, descobrimos isso aqui. Aí tu vê o Manuel da padaria cheio de marra, que é português. Ah, meu querido, torcer pro Vasco, vai. Vai, próximo. Olha aí. A Bia tocando flauta, ela não. Olha lá atrás. O que é isso aqui, gente, que eu falei? Esses degraus são o quê? Não tem pirâmide lá, quem falou, tá? Agricultura. Olha, irmãos, exatamente, são terraços. Toda a civilização inca era assim. A agricultura dele feita nas montanhas. Prestem atenção. E essa agricultura era para os deuses, porque eles levavam os grãos para o Inca. Olha só.